Olá, bem-vindo ao nosso programa de Papo com a Bíblia. Você é muito bem-vindo. Eu sou o pastor Kenji, estou acompanhado dos meus queridos amigos e irmãos pastores, Silvio de Oliveira, Edson de Faria e Silvio Martinez. Como é que os irmãos estão? Muito bem, pastor Kenji, pastor Edson e pastor Silvio Martinez. É uma alegria estarmos aqui novamente com mais um debate, Papo com a Bíblia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Deus abençoe a todos. Boa tarde, pastor Kenji. Boa tarde, pastores Silvios. Eu assino embaixo o que o pastor Silvio Oliveira falou. É uma alegria estar novamente aqui e ter você nos assistindo. A conversa de hoje promete. Graça e paz a todos. Boa tarde, pastores. E hoje estamos aqui para poder colaborar a respeito da palavra de Deus na Bíblia, alguns assuntos referentes ao reino de Deus e não o reino que não é de Deus. Vamos ver aqui. Muito bem, nós quatro fazemos parte da Igreja Batista Nova Vida, que fica aqui em São Caetano do Sul, a rua São Francisco de Assis, número 107, bairro Santa Maria. Nós temos cultos. A segunda-feira nós temos o culto de oração às 19h30, quarta-feira estudo bíblico às 20 horas, domingo às 9 horas da manhã a nossa escola bíblica dominical e os nossos cultos de celebração às 10 horas e às 18h30. Você é o nosso convidado especial. Às sextas-feiras nós temos também um encontro especial, mas quem vai falar sobre esse assunto é o pastor Silvio Martinez. Sim, as nossas reuniões de grupo de apoio dependentes químicos ficam em Santo André, na Rua Ileia, número 28, na Congregação Batista em Santa Maria, Santo André. O horário é de sexta-feira às 19h30. Vão lá, se você conhecer alguma pessoa que tem problema com álcool, com droga, ou codependente, se você quiser ajuda para poder lidar com essas pessoas em casa, venha nos visitar que você vai ser bem recebida. Muito bem. O tema de hoje é um pouco complicado. Podemos identificar quem é joio e quem é trigo na igreja? Para dar o fundo, o pano de fundo para esse nosso bate-papo, nós vamos ler Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24, que está assim. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Jesus depois vai explicar nessa parábola a partir do versículo 36, não é? Então destaque sim. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos que praticam mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça.
Essa foi a explicação, então, da parábola do joio. Então, nós temos essa palavra diante de nós, essa passagem diante de nós. Então, a grande verdade é que no meio, então, do povo de Deus, há crente e aqueles que parecem crentes. É isso, pastor Edson? É verdade. Mas a pergunta que é feita no nosso tema é difícil de responder. Eu recebi um pequeno vídeo em que o apresentador colocou os dois ramos de joio e trigo. Né? E ele pegou, se você olhar a grosso modo, quem não conhece não sabe distinguir um e outro. Ele pegou um ramo, esfregou bem na mão, né? E fez assim, só voou palha. Pegou o ramo de trigo, esfregou, soprou a palha, mas ficaram as sementes. Né? Então, é fácil, né, entre aspas, você dizer, bom, o trigo está a semente e a natureza é fácil. Mas olhar isso para o ser humano não é fácil. Né? Realmente é extremamente difícil. Primeiro que você passaria, talvez, num sistema de julgamento. Né? Estou julgando o meu irmão, se ele é salvo ou não. Mas, se nós olharmos dentro da palavra de Deus, tem alguns pontos, tem algumas coisas que... Sinais, né? Algumas provas que a gente pode olhar e está até identificando algumas coisas, né? Até porque, pastor, a própria Bíblia nos ensina a identificar os falsos profetas, os falsos mestres, falsos pastores, que estão no nosso meio, né? Então nós temos que, de alguma maneira, exercer um juízo, né? Se nós olharmos aqui, está em Mateus, por exemplo, capítulo 7, quando fala do fruto da árvore, né? Então, não pode uma árvore dar um fruto diferente, né? E no versículo 21 desse capítulo 7, diz assim, nem todos os que falam Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Né? Então, nós temos já uma forma de identificar, né? Não vamos estar agora olhando se todo mundo faz, mas, de repente, alguém vem nos procurar, né? A Bíblia também diz que se alguém nos ofende, nós temos que estar resolvendo o problema com aquela pessoa, né? De que forma? Primeiramente, conversando em secreto e depois fazendo aquilo que a Bíblia manda. Nesse ponto, nós já podemos, inclusive, já estar mostrando para a pessoa algum caminho que ela está sendo desviada. Eu vejo também, pastor, que Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses, em que ele fala chamar atenção como irmãos. Algumas coisas acontecem, parece que é a grossa visão, grosso modo. Né? Então, nesta hora, é a hora que nós podemos também estar não separando a pessoa, não expulsando a pessoa, mas estar conversando com ela e fazendo com que ela entenda verdadeiramente o que Deus quer da nossa vida. Né? Embora aqui a parábola, a explicação de Jesus é muito clara, né? Ele diz aqui que os filhos do reino são a boa semente e o joio são os filhos do maligno. Acrescenta aí que eles estão no nosso meio. Exatamente. Nós já comentamos algumas vezes aqui do convencido e o convertido. Né? Por isso que em Mateus, quando ele fala que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, é justamente isto. Nós muitas vezes não temos como identificar. Né? Nós não somos nem os juízes para estar julgando alguém. Mas muitas vezes até o próprio procedimento da pessoa já traz alguma visão de que não está sendo exatamente como tem que ser. Eu tenho um texto muito na minha mente, Ezequiel, capítulo 3, que fala bem claramente de que se eu vejo o ímpio no seu caminho mau e não chamo a atenção dele, e esse ímpio vier a morrer, o que vai acontecer? A culpa vai ser minha.
Mas olhando agora para o mesmo texto mais à frente, acho que é capítulo versículo 20, ele vai dizer justamente sobre o justo. Se eu vejo o justo praticando coisas que não são boas e deixar que ele continue, não chamar atenção, esse justo vai morrer. Só que a responsabilidade da morte dele vai também estar sobre mim. Então nós temos sim a responsabilidade de estarmos visualizando, pedindo discernimento do Senhor, para que Ele possa nos dar entendimento, para que nós possamos identificar o procedimento, mas não nos isenta de passar a mão em cima do pecado. Muito bem. Pastor Silvio Martinez, o irmão já foi surpreendido, sim, negativamente, ao ver alguém que o irmão imaginava que era um crente firme e na verdade não era nada disso? Não dá para contar, pastor, não dá para contar. Quantas vezes, né? Sempre, né? A gente é surpreendido quando a gente vê uma pessoa boa, pessoa mansa, né? Parecendo conhecedora da palavra, tudo, né? De repente, né? Dá uma virada, né? Aí te esfaqueia pelas costas, fala mal pelas costas, né? Tem pessoas assim, né? Infelizmente. Dentro da igreja, né? Dentro da igreja. Dentro da igreja, sim, que te conhece quando conversa com você uma pessoa, mas está conversando com as outras, está falando mal. É um dos sinais, que nem o pastor Edson falou. Sim, a gente vai reconhecer, a gente não vai assim, fazer um raio-x, né, da pessoa, com quem que está andando, o que está assistindo, isso aqui. A gente não vai conversar com o irmão, né, da igreja a respeito de todas as coisas que ele vai fazer. As atitudes dele, né, que a gente olha, que vai demonstrar quem ele é realmente. Ou seja, pelo fruto mesmo, né? Pelo fruto mesmo, né? Fruto. A gente vê os frutos lá em Gálatas, né? Os frutos bons e os frutos ruins. Né? Depois a gente pode até ler depois. Mas se a gente vê que a pessoa está mentindo, está adulterando, está roubando, mentindo, a gente está vendo que ele está trilhando um caminho que não é um caminho certo, um caminho de uma pessoa realmente, né, cristã. Então a nossa pista é exatamente o fruto que a pessoa produz, né? Sim. Mas assim, não podemos julgar, sim, mas pelos frutos podemos conhecer, né? Isso é um relampejo de uma ideia, né? Do que a pessoa está fazendo, né? No seu trabalho, né? Na sua casa, né? Então a gente vê coisas, né? A pessoa demonstra as suas atitudes que nos faz ver que a pessoa ainda não se converteu. Pode ser convencido, pode conhecer a Jesus, mas ainda... É só de cabeça, né? Não no coração. Não no coração mesmo. Então, mas eu conheço muitas pessoas que fizeram isso já, né? E vai sempre ter pessoas assim no nosso meio, infelizmente. Isso aqui é engraçado, uma história... Foi alguém que me trouxe há muitos anos atrás, que foi visitar um pastor amigo dele, né, na igreja dele. Quando chegou lá, aí, tudo jóia? Falou, tudo joio. Tudo jóia. Tudo joio. Não, tá jóia, tudo jóia. Tudo joio, Pastor Silvio, como é que a gente deve, então, tratar, se relacionar com alguém que, de repente, está produzindo maus frutos na igreja, está mostrando que é mais joio do que trigo? Pastores, e você que nos acompanha, cabe uma reflexão séria, bem séria nisso. Eu, por exemplo, eu fui batizado em 1982 e no início eu não entendi essa parábola, né? Até eu ficava pensando, será que eu sou joio ou sou trigo? Porque a gente não sabia, nós não sabíamos analisar a forma, né? Eu gosto muito do Evangelho de João 15,
que Jesus ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então aqui ele está, o próprio Jesus está direcionando como que se deve identificar, né, o joio e o trigo de uma outra forma também. Né, como diz lá em Gálatas também, sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Né. Então cabe uma reflexão até para nós mesmos, né, porque quem sabe no início da minha conversão eu não agi como trigo, aliás, como joio. Né. Todo mundo quer ser trigo, óbvio, né? Mas muitas vezes a gente, sem ter aquele entendimento da palavra, acaba agindo como joio. Né? Não sei se eu sou otimista demais, mas eu creio que Deus pode fazer um joio virar trigo. Assim como o trigo virar joio. Só que Deus não quer que o trigo vire joio. Ele quer que o joio se transforme em trigo. Eu estava fazendo uma analogia. Né? A diferença do joio e do trigo como planta. Né? O joio não dá fruto, né? Ele não dá fruto, o trigo dá fruto. Né? Tem a irmã Maria Helena uma vez postou, eu estava procurando aqui, não achei, sobre a diferença do joio e do trigo. O trigo, ele se inclina, o joio não, ele fica rígido. Né? Então, ele não... Então tem algumas diferenças do joio e do trigo que cabe uma reflexão, não só para nós, mas para quem nos acompanha. Essa parte interessante. Então, o trigo se inclina, então apresenta humildade. Humildade e o joio não, arrogância. Arrogância, exatamente. Igual na tela lá, pastor. Oi? Igual tá na tela ali, ó. Sim. Exatamente. Como podemos identificar o joio e o trigo na igreja? Ali mostra na tela aí, bem falado. Eu vi o nosso diretor aqui, o Ed, pastor. Então é importante nós fazermos uma analogia entre o joio e o trigo, até uma reflexão, até para ver, não para ficar julgando na igreja, sabe? Até uma forma que o pastor me perguntou, né, como que a gente lidar com a situação? Conversando, né, dialogando com a pessoa. Tem pessoa, o trigo ele tem humildade, né, ele se inclina. Agora o joio é mais difícil que está na igreja lidar, porque ele não vai ceder, ele vai querer ter razão. Uma coisa, pastor, que eu aprendi, independente de ministério pastoral, é nunca ir contra um pastor. O pastor é um líder da igreja, sabe? Aí até comentei com o pastor uma vez, se uma pessoa na igreja não obedece os pais, não vai obedecer o pastor. É complicado, é difícil. Então é uma forma de analisar realmente quem está agindo como joio na igreja e quem está agindo como trigo. Uhum. Pastor Edson, na primeira carta de João, aqui João já está bem idoso, né? Já é chamado de apóstolo amado, né? Mas ele, nessa primeira carta, no capítulo 5, ele escreve uma coisa muito interessante para a nossa conversa aqui. Né? 1 João 5, 16 e seguintes. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Que texto interessante, né? Ele falou, olha, você tem que orar, né, para o irmão que pecou, você ore por ele, tal, se o pecado não for um pecado que leva à morte. Agora, se for um pecado que leva à morte, não ore por ele. Não é forte isso? Muito forte. Muito forte. A gente sabe que no contexto da primeira carta de João, esse pecado para a morte é a apostasia. É a apostasia, a gente sabe disso. Né? Diz a tradição que tinha um tal de Cerinto, que João abominava. Que ele era um apóstata. Né? Ele ficava no meio da igreja, lá, tal, mas era um apóstata. Então ele abominava essa figura, o Cerinto. E ele coloca essa palavra aqui. Será que isso não significa que a gente pode identificar as pessoas ou o joio que é filho do maligno ou que peca para a morte? Assim como é possível identificar o trigo e o joio, realmente é possível sim.
né? É difícil, mas é possível. Como o pastor mesmo colocou, existem pistas que nos levam a isso, né? Para identificar. O pastor Silvio falou, e acho que todos nós temos experiência, de receber a facada nas costas, né? Então, aí já é uma forma de a gente realmente descobrir a questão do joio. Tá? Eu estava vendo aqui naquele texto de 2 Tessalonicenses 3,15, que Paulo está dizendo assim, com relação àqueles que têm que tomar juízo, vamos dizer assim. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como a um irmão. Sim. João está sendo aí bem enfático e bem pesado, né? E nós sabemos que um dos pecados que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Então aí não adianta você orar que realmente não vai. Até interessante, pastor, desculpa, ler o 14. Ó. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, Paulo que está falando, marquem-no, destaquem-no e não se associem a ele. Olha só, com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. Então, aí também eu já coloco um ponto importante. Você pode até às vezes não chamar a atenção da pessoa em si, mas existe uma forma de nós transformarmos aquela pessoa através da pregação do Evangelho. Não é porque ela se batizou, não é porque ele está na igreja que pode se considerar salvo. Então, através da mensagem também que o Espírito Santo vai colocar em nosso coração, nós podemos admoestar e chamar a atenção e rogar ao Espírito Santo que mexa com aquela pessoa. Né? Então, quando eu vejo aqui Paulo falando que nós temos que chamar a atenção como se fosse um irmão, independentemente de nós estarmos chamando a pessoa para conversar, nós devemos também pregar, porque nós não podemos deixar de pregar sobre o pecado. Nós temos que mostrar para a igreja que pecado leva à morte. Então, por isso que eu digo, a responsabilidade dos pastores, da liderança da igreja, está dizendo e pregando sobre o pecado. Algumas igrejas, infelizmente, hoje passam a mão e não chamam atenção. Eu dou graças a Deus que, não é porque o pastor Kenji está aqui, mas existem as admoestações e exortações para a igreja a respeito da conduta que ela deve fazer. Aqueles que estão submissos, como o pastor Silvio falou, na liderança, então eles vão tomar uma atitude de opa, preciso mexer. Aliás, o Espírito Santo já mexe com a gente, quando nós fazemos coisa errada. Então, quando a gente ouve a mensagem e entende que aquela mensagem também, por isso que a mensagem também é para nós, né? Então, eu tenho que tomar atento, estar mudando a minha conduta. Né? Aqueles que não mudam, infelizmente, realmente são equiparados ao joio. Ou seja, nós somos os instrumentos de Deus, né, para a pregação da palavra de Deus, e é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convencer. Muito bem, muito bem. Pastor Silvio, como é difícil a gente disciplinar a igreja, não é verdade? Muito difícil, né? E aí que a gente vê, né, também um dos modos que nós vemos se a pessoa mesmo é joio ou é trigo. Outra pista, né? É outra pista, porque quem é uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem reverência a Deus, a palavra de Deus, tem o seu pastor como líder, né, da sua vida mesmo, que tem a sua alma, né, guardada pelo seu pastor ali que está ensinando, ele vai aceitar a correção, vai aceitar a disciplina, como um servo, né, do Senhor que aceita a disciplina, porque Deus disciplina quem ama. E o
filho do maligno, o joio, né, que é o filho do maligno, não vai aceitar. O que ele vai fazer? Ele vai falar mal do pastor, da liderança, daquele e da outro, e vai se levantar contra. Vai se levantar contra. Pode até fazer uma rebelião. Com certeza. E eu lembrei também, né, por que não temos que tirar o joio no começo aí, do trigo, né? Quando nascem, né, o trigo não dá para, são bem mais parecidos ainda, quando são pequenos. Mas quando já são adultos, aí dá para perceber, dá pra identificar a diferença dos dois. E quando a gente disciplina um, ele aceita. Ele, não, eu estou errado. O trigo aceita. O trigo aceita. O joio não, o joio fica lá. Dura serviço, né? Não se inclina. Não se inclina, não aceita nenhuma admoestação. E aí fala mal, né? Não, fala de como aí que vem a palavra-chave, né? Da pessoa que não quer ser joio, né? É arrependimento, mudança de sentido. Muitas vezes ela está agindo de uma forma, e uma forma de identificar, o pastor leu em Mateus, Jesus fala que pelo fruto se conhece a árvore. Né? O que é fruto? O fruto é o resultado de uma plantação, de uma semente que foi lançada. Então Jesus, ele deu também a ilustração da figueira, né? Então é uma questão de analisar, não que é de julgar no sentido de quem que dá fruto na igreja e quem não dá, porque quais são os frutos que uma pessoa, um cristão crente pode dar na igreja? Né? Uma pessoa que é ativa no grupo de oração, de intercessão, a pessoa que está ali intercedendo, que quer servir no louvor muitas vezes, quer servir na escola bíblica dominical, com as crianças, né? Tinha um pastor no seminário que ele dizia assim que a igreja muitas vezes é igual um caminhão velho, né? Uns empurra para frente, outros empurra para trás, outros sobe em cima e fica olhando. Então muitas vezes aquelas pessoas que, entre aspas, assim, é como se fosse o trigo na igreja, as que dão mais trabalho para o ministério pastoral. Quer dizer, não ajuda em nada, mas dá trabalho. Não que nós, como pastores, vamos assim fazer acepção dessas pessoas. Pelo contrário, eu vi aí nesse texto que o pastor leu sobre o amor, tudo suporta, né? Então nós temos que ter suporte para essas pessoas. Na verdade, essas pessoas na igreja que estão mais precisando de Deus do que aquelas que estão trabalhando. Né, pastor? É uma forma de você identificar, mas eu não entendi uma vez o pastor dando aula lá numa das nossas classes, né? Até um tempo atrás, eu não entendia que o joio pudesse conviver com o trigo. Eu falei assim, não. E o pastor ele falou assim, não, tem que deixar. Aí eu falei assim, não, se fosse eu já fazia igual a outra que já arrancava logo. E acontece em muitas igrejas, né, que pessoas, né, quando vê que a pessoa não está dando fruto, né, está dando mais trabalho, né, igrejas não querem essas pessoas. Né, mas graças a Deus, o Ministério Batista, pastor, analisa as pessoas, sabe? Né, mesmo que ela dê trabalho, tem aí o ministério do pastor Silvio Martinez recuperando vidas para poder dar fruto na obra de Deus, para a glória do Senhor. Né? Então eu acho interessante esse ministério, né, da gente saber trabalhar tanto com o joio quanto ao trigo. Bom, é importante colocar o seguinte, o trigo manifesta o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Né? Gálatas 5, 22 e 23. Né? Então, já temos pistas sobre quem é o trigo. Né? Exatamente. Agora o joio que é complicado. A gente vê, por exemplo, quando aquela multidão acompanha Moisés na direção da terra prometida, quanto joio tinha no meio daquela multidão? E todos eram chamados de Israel. Né? Quando Jesus junta 12 apóstolos, tem um joio lá dentro, que é filho do maligno. Exatamente. E era apóstolo de Jesus. Jesus chamou ele de amigo. Amou ele da mesma forma. Expulsou, né? Ele não expulsou. Não expulsou. Ele foi muito pelo contrário, participou do ministério. Recebeu a bênção, teve o pé lavado, né? Olha aqui, participação aqui. Lar São Vicente. O Marcos, o pastor Marcos. Pastor Marcos. São Vicente de Carvalho, lá em Guarujá. Muito obrigado por sua companhia, pastor. Está dizendo, eita,
Deus fala através do pastor Silvio Martinez. Eita glória! E ele continua: temos sim que respeitar nossa liderança, o pastor é o anjo da igreja. Né? Amém. É interessante. E muitas pessoas, muitos joios não respeitam. Não É respeito. interessante, né, pastor, que Paulo, falando a respeito da ceia, ele deixa bem claro, né, que cada um tem que se examinar a si mesmo, Assim mesmo. antes da ceia. Sim. Eu acho que essa é uma hora que talvez aquele que é o joio não tenha nem a condição de se examinar, que acha Nem que ele quer, né? está em pé, né? Nem quero. Então não quer se examinar, né? E é bem claro que está em comunhão com sua igreja, com o pastor, né? Então tome a ceia, né? Então ele está cometendo uma série de erros ali, porque ele está se achando um maioral, que não deve nada a ninguém, né? Mas ele esquece de estar se examinando a si mesmo. Pastor, vou apimentar nosso papo aqui. É possível, pastor Edson, ter pastor joio? Acredito que sim. Por que não? Infelizmente. Tá? Não dá para se comentar muitas coisas, mas com certeza tem. Né? Não vou falar nada mais. Sim, mas, A palavra diz, já né? tivemos, né? até A palavra é, diz, né? Profetizei em teu nome, exatamente. batizei tantas mil pessoas, o que mais? Infelizmente, até conheço. querendo criar uma nova Bíblia, né? Sim, Tá? sim. Então, com todo o respeito, mas realmente isso já é uma demonstração muito, muito triste. Muito triste. E pior são as pessoas que são apacentadas por esse pastor, E que não enxergam, né? que não enxergam. Não enxergam, é verdade. Que não enxergam. É o que eu vejo lá, quando eu falei de Ezequiel. Né? Se você vê alguém falando alguma coisa que não deveria se falar, e você deixar que ela continue, Você tá a errado responsabilidade também é nossa. nossa. Né? Essa é verdade. Então, não sei até que ponto a responsabilidade é minha de falar para aquela pessoa, olha, você está errado. Ele pode até me esmurrar, mas você está errado. Né? Então, nós temos que avaliar também isso, né? Até que ponto nossa responsabilidade está sendo cumprida ou não. Né? Me ponho nesse meio, tá? Sim, Me ponho né? nesse É uma quatro, responsabilidade né? Os até quatro. grande, Me pastor, ponho nesse meio. para que o pastor não chegue na ovelha, no caso, né? Ou no joio ou no trigo, e a pessoa não entenda que é como forma de acusação. Porque geralmente a pessoa fala, pô, o pastor está me acusando, Sim, né? Não é verdade? Não cede. A pessoa Principalmente hoje, né? principalmente hoje. Eu anotei aqui Essa é a dificuldade. um texto de Isaías 59:2, que diz assim: as suas maldades separam vocês de Deus. Então, as maldades que é feita dentro de um contexto de joio está completamente separada de Deus. Em Romanos, Paulo, capítulo 8, versos 6 a 8, no 8 ele vai dizer o seguinte: a mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus. E aí ele vai completar: nem pode fazer. Né? Então nós temos esse tipo de responsabilidade, cabe a nós alertarmos a essas pessoas que infelizmente agem ainda como joio. É importante destacar que o trigo, que representa o crente, né, o Filho de Deus, os filhos de Deus, não são pessoas perfeitas. Né? Sim, Somos jamais. pecadores, Jamais. mas redimidos pelo sangue de Jesus. Exatamente. Somos pessoas regeneradas. Exatamente. Agora, o joio, que representa os filhos do maligno, são pessoas com seu coração sem arrependimento nenhum. Mas estão no nosso meio. Exatamente. Mas estão no nosso meio. Esse é o detalhe. E é interessante que dentro do contexto da parábola é aconselhável não colocá-los para fora. Né? Porque Isso é uma obra de Deus. é uma obra de Deus. Aí quem vai agir é o Espírito Santo de Tem Deus. que orar, né? Na parábola, até os servos perguntam, então quer que arranque? Ele falou, não vai arrancar, porque senão você vai jogar para fora também um trigo. Né? No início não sabe Não se sai, é exatamente. mesmo, então Tá. pode Então, ser que o trigo saia. Mas deixa que no final vai se revelar. Mesmo que não se revele,
dentro do final, no juízo final, no os encontro anjos com No vão- Deus, juízo final, né? No juízo final, ele Deus vai dizer, olha, você foi o joio. Ou você fica à direita ou você fica à esquerda. Entendi, muito bem. Pastor Silvio Martinez, então acha que a gente pode resumir assim como grande evidência para identificar quem é trigo, quem é joio na igreja, é pelos frutos. pelos Então. seus frutos que a gente leu aqui, você leu em Gálatas aí, né? Pelas atitudes das pessoas que estão na igreja, né? A devoção de cada um, né? Em adoração a Deus e ao próximo, né? E a gente conhece essas, assim, a gente vê, né, claramente como que eles estão agindo, né? Ali na igreja ou na rua ou no trabalho perante Deus. A gente sabe se essa pessoa, né, está realmente em Cristo ou não. Isso é a diferença, né? Nem você falou, se a pessoa se arrependeu realmente dos seus pecados e crê que Cristo é o Senhor da sua vida, então se Ele é o Senhor da sua vida, então Ele obedece os mandamentos. E o maior mandamento é o amor. O amor, exatamente. Pastor Silvio de Oliveira. Pois não. Já é considerações finais já? A gente Tá vai- chegando, mas ó, estamos chegando. Tá tão bom para te papo a aqui. oração, tem um monte de gente pedindo oração. É verdade. Graças a Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando, porque tudo isso aqui que nós estamos falando, pastor, é bênçãos para nossas vidas, para aqueles que realmente querem estar servindo ao Senhor, né, buscando a Deus de uma forma correta, de uma forma, né, não querer só querer barganhar, né, porque geralmente o joio ele só quer vem a nós, né, vosso reino nada, né, e o trigo não. Inclusive eu estava imaginando como relação ao trigo e ao joio, né. A palavra de Deus fala que o ímpio ele não é logo castigado, mas o justo ele vive sempre em aflições, né. E a diferença do joio e do trigo, porque o trigo ele sofre, né, ele precisa ser macetado ali para poder, né, fazer a farinha, o pão. O joio não, o joio, como ele não dá fruto, Vai ser queimado. vai ser queimado, aí depois, e o trigo não, o trigo vai dar o bom fruto. Então essa é a minha oração, pastor, que nós possamos fazer uma reflexão sobre isso. Como é bom nós estudarmos a palavra de Deus, ter um pouco de conhecimento. O povo de Deus no Antigo Testamento sofria por falta de quê? De conhecimento. Conhecimento da palavra. Então é muito bom esse bate-papo, é um crescimento, eu creio que na fé, até porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, né? Então, eu creio que até na igreja o joio, eu imagino que a palavra entra para um ouvido e sai pelo outro, né? E Se estiver acordado. Se né? tiver acordado. Se tiver acordado, mas o trigo não, o trigo, ele quer se alimentar. Ele quer ser aquele trigo da melhor farinha que existe, né? E Jesus, ele é o quê? O pão da vida. É o pão da vida. Do que se faz o pão? Do trigo, né, pastor? A participação dos nossos ouvintes. Sim. Muito obrigado, Rose Dogo. Obrigado, irmã. Que eles venham a conhecer o Senhor Jesus em espírito e em verdade. Amém. Sérgio Pomelli sempre está conosco. Obrigado, Sérgio. Creio que o joio e o trigo na igreja ou ambientes externos diferenciam-se em lutar e manter firme ante as adversidades cotidianas, respeitosamente. Muito bem. Alessandra Faria, acho que o pastor Edson conhece. De leve. Infelizmente encontramos joio em todo lugar, na igreja, né? Não temos como saber quem são, pois somente Deus conhece os corações. Pastor, é interessante essa colocação do irmão Sérgio Pomelli, que aí nós analisamos de seguinte forma, que o trigo ele não dá fruto só na igreja, ele dá fruto também fora da igreja. Exatamente. Então, porque as pessoas realmente também que não entregaram a sua vida para Jesus, fica de olho realmente. Né? Que fruto que essa pessoa está dando, né? É interessante, cabe uma reflexão E também. tem outro lado da verdade, né? Exatamente. O joio dá trabalho dentro da igreja e fora da igreja. Fora da igreja. Mas é interessante também, vocês estavam falando, eu estava pensando, a relação do amor. Né? Nós vamos ter um pouco mais para o futuro, na Escola Bíblica Dominical, uma lição exatamente sobre Paulo, que fala sobre o amor, né? O ápice do amor. Né?
E ele coloca isso como se fosse um parênteses, que fala sobre os dons, depois coloca o amor, depois continua sobre os dons. Interessante que ele diz lá, fé, esperança, o melhor deles é o amor. O amor, verdade. Então, mesmo eles sendo joios, nós temos que tratá-los com amor. É aquilo que Paulo falou lá em Tessalonicenses. Jesus Tratá-los mesmo, né? como irmãos. Amar os inimigos. Jesus Exatamente, essa é a colocação, né? Então nós temos que realmente ter um carinho muito especial, realmente o amor, né? Aí sim o amor ágape, porque nada esperando em retorno, né? Mas eu vejo assim, nós temos que expor realmente a condição de amor, aquilo que, aliás, Jesus coloca isso, né? Aí em Mateus ele diz que temos que nos amar como a nós mesmos, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Mas lá em João, né? Que ele vai falar diferente, amar o próximo como ele nos amou. Né? Então essa é a colocação importante que nós temos que ter, mesmo nós vendo algumas pessoas como joio, nós temos que amá-los. Né? Mesmo que nos prejudique. Aí sim, aí nós estamos cumprindo realmente o verdadeiro evangelho. Né? Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Nós agora vamos para o momento da intercessão. Amém. Se você tem um motivo de oração, você pode agora colocar diante de Deus, né, no seu coração agora, né, e nós estaremos orando por você. Nós temos alguns pedidos aqui de oração, né? A Neuci, ela pede oração pelo genro, por emprego, porta de emprego. Cristina Ribeiro, pela sua saúde física e mental. A Ilvana, pela sua saúde, ansiedade, saúde emocional também. E pede também pelo seu esposo, o Lorival, saúde também. Pastor José Luiz, né, Libertos para Servir, da Casa Libertos para Servir. Isso. Né? Vamos orar pelo seu ministério. O Lar São Vicente de Carvalho, É o Pastor Marcos. Pastor Marcos, oração pela irmã Du, ela está internada, irmã Daniele Barbosa, e pelo culto no Lar São Vicente. Oração também pela minha mãe Valdeci. Os cultos no Lar São Vicente, de São Vicente, já são realizados por 3 anos. O pastor Silvio já pregou. Estamos com saudades, pastor. Está colocando aqui. Ana Fazioli, oração pelo filho, pelo esposo. Nájela, está aqui? Isso, é uma amiga minha, tá. pedindo pelo seu pai Jamil Mohamed. Isso. Ele está fazendo nessa hora hemodiálise. Vamos orar, tá? Lúcia Pepe, oração pela saúde. Priscila Mascari, oração, cura e porta de emprego. Keila Cuesta, ela está agradecendo pelo tema e oração por sua saúde, síndrome de burnout. Cristiane Gadioli, oração por Natália e Alice. Valmir Vítrio, obrigado por participar, Valmir. Oração pelos meus filhos, Vitória Vítrio e Vitor Vítrio, pela sua saúde. Oração pelo seu casamento, enfim. A Cristina Bonizzi também, que é capelã. Rosíris Batista, que Deus está mandando um recado para a gente, que Deus abençoe a cada um de nós, e ela pede oração por ela. Célia Primo, também por saúde. Márcia Castanha, oração pelo seu marido Wilson, pela sua saúde, está em tratamento de câncer, vamos orar. E pela sua filha Gláucia, que está grávida. Então, olha que bênção. Sérgio Pomelli, oração por todos, familiares e amigos. Sônia Germano, por sua cunhada, está internada, teve infarto. Maria do Carmo Rodrigues, Ana Maria Marucci, Alessandra Faria, Márcia Adelaide, asma forte, pede oração. Ágata Nayara, gravidez de risco. Rose Dogo, oração pelo seu marido Eduardo, por suas filhas Lana, Fernanda e Jade. E Cleusa Conceição, oração pela família. Também vamos orar pela Elaine Risse, né, que sempre está aí nos acompanhando os nossos programas. Tem mais uma que é a Sônia Germano por Luísa, né, que fez a cirurgia na medula. Né, e mais esse pedido agora, que veio agora da Sônia Germano. Luísa, que fez cirurgia na medula.
Muito bem, vamos orar também por você. Coloque diante do Senhor em espírito o seu pedido de oração e o pastor Edson vai nos representar diante do trono de Deus. Ok, vamos orar então. Querido, maravilhoso Deus, nós estamos diante do Senhor, ó Pai, de cabeças baixas em respeito à Tua presença. Sim, Deus. Nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e que o Senhor possa nos conduzir, ó Deus, diante do Teu trono, com mais eficácia, Senhor, na nossa oração. Sim, Deus. Bendito eterno Deus, nós vimos aqui a grande relação de pessoas que pediram oração. Sim, Senhor. Questão de emprego, questão de saúde, questão de relacionamento, enfim, Senhor. Nossa mente é tão pequena que logo nós esquecemos daquilo que foi colocado. É verdade. Mas uma coisa eu tenho certeza, ó Pai, tudo isto está colocado em Suas mãos. Sim, meu Deus. O Senhor sabe, ó Deus, inclusive aqueles pensamentos que nós tivemos e não verbalizamos. Sim, Senhor. Então, ó Pai, eu lhe peço que a Tua boa mão esteja abençoando, Senhor, e derramando a Tua bênção, a Tua graça, a Tua cura, a Tua restauração, salvação, Senhor, segundo a necessidade de cada um. Amém. E que o Senhor permita, ó Pai, com que nós possamos a cada momento estarmos mais envolvidos na Tua casa, na Tua palavra, e que nós venhamos, ó Deus, a, se for o caso, estarmos cuidando daqueles que estão sendo joio, Senhor. Amém. Que nós possamos amá-los de tal forma que nós possamos pregar a Tua palavra e as pessoas possam reconhecer, através do Teu Espírito Santo, Sim, Deus. eles possam ser convencidos, ó Deus, e convertidos Amém. para o aprisco que é a Tua casa, Sim, Deus. que é o Teu reino. Assim, ó Pai, nós oramos já agradecidos, porque sabemos que o Senhor não só está nos ouvindo, mas as providências já foram tomadas. Obrigado. Por isso nós podemos orar agradecidos, porque estamos orando em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém, Amém. E amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Pastor Silvio de Oliveira, suas considerações finais. Meus queridos pastores, você que nos acompanha, eu quero testemunhar que esse programa foi mais do que um bate-papo com a Bíblia. Foi um aprendizado. Toda vez que nós abrimos a palavra, pastor, nós aprendemos algo diferente. E hoje nós sentimos muita presença de Deus aqui, nessa lição, nesse bate-papo. E a minha oração é que você que nos acompanha esteja sendo abençoado pela presença de Deus na sua vida e pela palavra de Deus. Amém. Pastor Edson. Eu assino embaixo o que o pastor Silvio comentou. Né? Foi realmente dos programas que eu entendo que houve mais unção. Amém. Né? E eu espero que aquilo que nós sentimos aqui, você também tenha sentido. Que você deixe a sua vida e você permeie ser um trigo aonde você estiver. Deus abençoe. Amém. Pastor Silvio Martinez. Eu quero minhas considerações finais com 2 versículos que é o complemento de Gálatas, que diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esperamos por sua participação no próximo programa, se assim o Senhor permitir. Deus te abençoe. Até logo.